A paz do Senhor para os irmãos que neste momento acessam essa live, essa transmissão que estamos com alegria fazendo aqui da nossa igreja sede, para transmitir mais uma vez para todos o ensino da escola dominical, como temos todos os domingos a responsabilidade de poder assim levar até sua casa, até seu lar, até sua vida, a palavra do Senhor. Sou o pastor Edivaldo, pastor adjunto aqui da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, cito a rua Assembleia de Deus, Jardim Sobradinho, número 1, cidade de Araras. Estamos aqui com alegria, entrando na sua casa, peço a sua licença neste momento, e que durante este tempo em que nós aqui estivermos transmitindo a palavra, que você dê a atenção, dê o devido valor à palavra do Senhor. Pega o seu celular, coloque aí do seu lado, mesmo que você esteja fazendo alguma coisa, algum a fazer, você mãe, você esposa, você meu irmão, minha irmã, obreiro, deixa aí do lado e vá ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar para você nesta manhã. Hoje estará ministrando aqui a palavra do Senhor, ensinando o pastor Jonivaldo, estou dando abertura, e depois a continuidade será na instrumentalidade do servo de Deus, pastor Genivaldo. Hoje, amados, o assunto irá falar sobre adversidades que geram oportunidades, mas antes disso, eu gostaria de, junto com você, junto com a sua família, nós fazermos uma oração a Deus, agradecendo pelo dia, pela vida, pela saúde, por estarmos aqui seguros em suas mãos, protegidos através do seu poder. Orem comigo neste momento. Grande Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus, peço a licença de entrar na Tua presença neste momento, agradecendo a Ti, ó Deus, pela vida, agradecendo a Ti, ó Deus, pela saúde, agradecendo, ó Deus, a Ti pela sustentabilidade que o Senhor tem nos dado, pelo descanso desta noite, pelo sono desta noite, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, por estarmos vivos nesta manhã e podermos aqui estar adorando o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, neste momento, através desta live, estamos aqui cumprindo com a nossa responsabilidade de transmitir a Tua palavra para os Teus filhos, para o Teu povo. Pai, usa de uma maneira especial, poderosa, o Teu servo, o pastor Genivaldo, ó Deus, na sabedoria do Espírito Santo, para transmitir a palavra, e que ela vá de encontro à necessidade de cada um que estiver ouvindo e acessando este canal, ó Deus, para que a Tua glória, a Tua bênção e a Tua graça, Senhor, permaneça na vida de cada um. Pai Santo, dê saúde, dê força, dê graça a todos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus, eu peço e agradeço neste momento. Glória a Deus. Eu gostaria só de fazer a leitura base e já imediatamente estarei passando a oportunidade para o pastor Genivaldo. Como eu disse, o título diz: as adversidades geram oportunidades. Então está aqui o assunto. Para você que não tem ainda a sua revista, temos aqui na nossa igreja sede revistas disponíveis para aquisição, para que você acompanhe este assunto, que é de extrema importância. Neste trimestre, o nosso assunto, ele gira em torno de adversidades, ou seja, o tema é transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Veja aí, então adquira a sua revista comigo ou com o pastor Batista, para que você assim tenha a alegria de acompanhar juntamente conosco os assuntos aqui a serem ensinados, ministrados, que é de extrema importância. Digo aos irmãos, é um trabalho que Deus me chamou para fazer, é um trabalho que eu amo, irmãos, que eu amo, Escola Bíblica Dominical. E no que depender da minha pessoa, jamais eu deixarei, entendeu, isto cair por terra. Jamais. Estarei sempre diante de Deus, cumprindo com o meu compromisso, a minha chamada e aquilo que Deus me deu, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, irmãos. Estou sendo um pouco rápido nas minhas palavras para podermos ganhar tempo. Texto áureo diz: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Está registrado no livro do Gênesis, capítulo 39, versículo 2. A verdade aplicada diz: uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida.
Glória a Deus. Os objetivos: primeiro, expor que as crises nos tornam mais fortes. Segundo, destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança. E terceiro, mostrar que nada pode nos afastar de Deus. Então está aí os 3 principais objetivos da lição. E os textos de referência encontram-se, para que você possa acompanhar aí na sua casa, no livro do Gênesis, capítulo 37, versículos 19 a 28, eu estarei lendo. E disseram uns aos outros: eis lá, vem o sonhador Mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então está aí, irmãos, um assunto sobre José, um assunto muito falado, muito extenso, muito importante na Bíblia, né? Os estágios administrativos na vida de José, todas as lições, tudo que ele passou e ficou registrado, para que nós também possamos assim nos apoiar em Deus e no trabalho do seu propósito na nossa vida. Agora, neste momento, estarei passando a oportunidade ao pastor Genivaldo. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Estejam atentos, ouçam a palavra de Deus, né? Agradeço aos irmãos que já estão acessando neste momento, né? Abra aí uma sala, uma oportunidade, compartilhe esse trabalho com os demais, para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Na manhã deste domingo, nós estamos entrando no seu lar, na sua residência, estamos entrando aí no seu veículo, até mesmo no seu trabalho, através dessa rede social, né, dessa transmissão, dessa live, para trazer até você a santa e bendita palavra de Deus. Na manhã desse domingo, aqui a Escola Bíblica Dominical, a EBD, e eu quero já de primeira mão agradecer o nosso pastor presidente, pastor Fábio Rezende, né, que é o presidente da AD Madureira aqui no campo da cidade de Araras. Também o nosso coordenador da Escola Bíblica, pastor Edivaldo, né, o qual ele nos fez esse convite para estar aqui hoje ministrando a palavra de Deus. Mas antes eu quero ressaltar que nessa posição passou aqui grandes professores, né? Grandes professores ministrando a palavra de Deus. E do longo dessa carreira eu já ministrei aula bíblica, escola dominical, mas todavia o meu forte foi pastorear. Liderei vários departamentos, mas o meu forte foi pastorear no campo, no rebanho, cuidando das ovelhas. Mas, como diz as Escrituras, o pastor, o obreiro, ele tem que estar pronto para boa obra, para fazer toda a boa obra. E nós estamos aí para fazer aquilo que nos convém fazer na obra de Deus. Na manhã deste domingo, nós vamos meditar um pouco sobre um assunto que ele é do extremo conhecimento de todos, né? Que a EBD, a nossa escola bíblica, vem ressaltando sobre a vida de um homem, de um moço,
né? Primeiro foi um jovem, se tornou um moço, um homem que traz pelo nome o conhecimento para todos, José do Egito. Mas na realidade ele não era do Egito, José de Deus, né? Ele apenas passou pelo Egito como governador. Então nós assim o apelidamos, o conheçamos e chamamos de José do Egito. E, meus amados irmãos, nesses minutos que coube a mim transmitir a palavra de Deus, nós vamos falar sobre alguns assuntos concernentemente à vida deste moço. Alguns detalhes que nós tenhamos que pegar para nós não cometermos alguns erros que foi cometido aqui. E a Bíblia, ela é repleta, ela não esconde a honra, mas também não esconde a falha de todos. Pois muito bem, a introdução aqui nos diz assim: mesmo vivendo tantas aflições, José não abriu mão da sua fé e confiança em Deus, que estava com ele a todos os momentos. Todas as diversidades enfrentadas contribuíram para cumprirem o plano divino. Aqui nós vemos na introdução José vivendo todas as diversidades, todas as aflições que ele passou. Isto não foi motivo para ele desanimar, para ele parar, para ele abandonar a sua fé, a sua crença em Deus. Não foi motivo. Isso serviu de adubo, de esterco, de fortalecimento, para ele aumentar a sua fé, a sua crença em Deus, a sua confiança. Ele se baseou na perseguição, agarrou em Deus e venceu as diversidades. Já no começo, aqui na introdução, traz para nós um exemplo, traz para nós aqui como nós devemos reagir diante da aflição, diante da perseguição, diante do problema, diante dos ataques. José já dá no início uma lição, que nós não devemos nos basearmos em pontos negativos para nós abandonarmos a nossa carreira, abandonar a nossa fé, abandonarmos tudo e pararmos, e deixarmos de criticar, deixarmos de murmurar e prostrarmos e esquecermos de Deus. José não. José, ele afirmou o seu compromisso com Deus, afirmou a sua fé e agarrou na possibilidade para vencer. Está aí essa introdução. Aqui nós vamos ler o primeiro índice, né, do tópico 1 da nossa lição: a inveja dos seus irmãos. A inveja dos irmãos de José. Aqui nós vemos que José, ele sofreu alguns ataques. O que dizer da fidelidade e da esquemia pura comportamental de José diante da sua postura? O sentimento de inveja foi gerado no coração dos seus irmãos, o que culminou em um plano maligno que o distanciou do amor do seu pai e do conchego do seu lar. Pois muito bem, meus irmãos, aqui vemos o comportamento de José, o compromisso que José tinha com Deus. Todos os seus irmãos tiveram o mesmo ensinamento, pelo mesmo pai. Mas José, ele levou a sério. José, ele se comportou com fidelidade, compromisso,
o princípio básico da crença do seu pai, trazida pelo seu avô Isaac, trazida pelo seu bisavô Abraão. José levou a sério esse compromisso. Nós vivemos hoje em um tempo que muitos crentes, muitos irmãos não estão levando mais a sério esse compromisso, esse ensino, esse comportamento de fé cristã. E nós vemos aqui um moço que levou a sério. Os demais seus irmãos, todos eram crentes, todos eram servos de Deus, mas não tinham compromisso com a fidelidade com Deus. Mas José levou. Isto ele pagou um preço caro, um preço que ninguém gostaria de pagar. Nessa trajetória de cristão, às vezes eu já até proferi esta palavra, você já proferiu essa palavra e já ouviu alguns dos nossos irmãos obreiros proferir essa palavra, que queria ser como José. Mas só que fala, queria ser como José, mas só avisando o alvo bom que ele conquistou, a honra que ele conquistou, mas não olhando o lado da perseguição, do sofrimento, o quanto ele pagou com a sua fidelidade. E esse compromisso levou os seus irmãos a terem inveja dele, sentir ciúmes dele. E sentindo ciúmes, gerou perseguição. Levando a perseguição, levou José a perder o amor, o conchego, o carinho, o abraço do pai. O abraço do pai e o conchego do lar. É gostoso, né? Nós filhos, quando nós éramos garoto, chegávamos em casa, o pai está esperando, a mãe está esperando nos abraçar. Isso levou José a perder esse conchego, esse amor, a sua fidelidade, o seu compromisso. Mas isso não abateu ele. Ele continuou firme no seu propósito. Nós vamos ler aqui a crise na família. A postura de José no seio familiar, a preferência de Jacó e os sonhos que estava a família chamou a atenção dos seus irmãos. Sofreu nas mãos de estranho, dói, mas na mão de irmão dói profundamente. Aqui eu quero ressaltar, fazer um breve comentário aqui, né? Que nos dá o direito à lição a comentar. Nós, pai, que temos a nossa família, temos os nossos filhos, principalmente quem tem mais de um filho, tem 2, 3, 4, até 5 filhos, talvez até mais. Nós, pais, temos que ter inteligência espiritual, temos que ter sabedoria, para que nós não geramos entre os filhos contenda, entre os filhos uma discórdia, porque muitas vezes a contenda na família, a desunião entre os irmãos, eu digo assim que 70% a 80% eles não são culpados. O culpado da desunião entre os irmãos são os próprios pais, a própria mãe. Porque aqui nós encontramos aqui uma falha na vida de Jacó, no seio familiar. Certo que ele tinha um amor preferencial por Raquel, né? E ele tinha um amor preferencial por sua esposa.
A outra, ele gostava, mas não era apaixonado. Sim, os filhos de quem ele amava, o filho de quem ele amava, ele já tratou com diferença, tratou com diferença, porque ele amava mais a sua esposa. E os outros filhos, ele tratou com menos casos, com menos atenção, deu menos atenção para os outros filhos. O que eu quero dizer com isso? Você pai, você mãe, que tem mais de 2 filhos, não declara amor por um filho mais do que o outro. Não declara você gostando mais de um filho do que o outro. Eu já vi, como pastor, já estive dentro de lar, resolvendo os casos familiares, que o pai e a mãe declararam mais carinho, mais amor para um filho do que para os demais. Isso gerou uma contenda familiar. Isso gera uma contenda familiar, aonde que os filhos começam a ser desprezados, sentir inferior ao outro irmão. Um pai presenteia mais um filho do que o outro. Um pai, certo que um filho é diferente do outro. Um filho tem uma natureza diferente, um é mais submisso, mais obediente, mais carinhoso, o outro é mais áspero, mais rude. Mas nós pais temos que saber lidar com essa situação, não declarar mesmo que temos preferência para um filho do que para o outro. Isso não devia, mas se temos, nós não devemos demonstrar aos demais filhos que um é o bonitinho, um é a estrela da casa e os outros não. E aqui José, irmãos, ele foi diferenciado pelos seus pais como a estrela da casa. Jacó, ele tinha a preferência principal, era notável, não tinha onde esconder que ele amava José mais do que os outros filhos. Não que ele não amava os outros, amava Rúben, amava Manassés, amava todos, mas já José era preferencial dele. Então, os outros irmãos começou a criar ciúmes, começou a gerar no coração deles ciúmes, e depois o coração começou a gerar os ciúmes, irmãos, e começou a brotar, esse que é o problema, brotou a inveja. A inveja veio, o ódio passou a odiar a pessoa, e o ódio veio a gerar a perseguição. A perseguição começou a perseguir. Os irmãos, vejam, uma coisa gera outra. Primeiro, os ciúmes. Aqueles ciúmes foi gerando, depois virou aquele ciúme doentio. Do ciúme começou a ter a inveja. O que é a inveja? A inveja é querer aquilo que é de outro para si. A inveja é querer ser igual ao outro. Isso é inveja. Você vê uma pessoa, compra-se um carro novo, para você entender, você olha o seu vizinho encostando, abrindo o portão e estacionando na sua garagem o carro novo. Gera no seu coração aquela inveja. Nossa, eu queria ter um carro desse, queria comprar um carro desse. Passa os dias, a pessoa não tem condições para aquilo, não tem condições de ir na concessionária tirar um carro novo daquela marca, e ele luta, se aperta daqui, se aperta de lá, deixa de comprar isso, comprar aquilo, passa-se o mês, ele vai lá, compra o carro da mesma marca, da mesma cor, para mostrar para o seu amigo, para o seu vizinho, que ele pode também. Isso é inveja. Meu amigo, não é que é pecado você comprar, não é pecado você adquirir. O pecado é você sentir ciúme,
é você sentir inveja e deixar que essa inveja cresça dentro do seu coração, e a inveja crescendo, ela vai gerar ódio, e ódio vai gerar perseguição, e a perseguição vai gerar o que gerou na vida de José. Então Jacó, ele semeou no coração dos seus filhos todas essas discórdias, ciúmes, inveja e perseguição. Quem pagou? O filho que era mais amado. Eu digo para você, ele tinha culpa nisso? Não. José era inocente nessa história. José era inocente nessa história, não tinha culpa nenhuma. Mas os seus irmãos, ele gerou esse ciúme. Então, eu quero dizer para você, a crise familiar, ela está posta em todas as famílias. Não tem família que não existe esta crise familiar. Inveja, ciúmes, rancor, só não pode deixar esse enraizar e crescer. Hoje trazemos para o seio da igreja, entre nós irmãos, quantos que sofreram, quantos que estão desanimados, quantos que estão parados. Talvez você que está me assistindo, vocês que estão me ouvindo esta ministração, você talvez foi atingido com umas dessas flechas, com um desses dados: a inveja, a perseguição, o ódio, a calúnia te atingiu, e você não tinha uma estrutura suficiente para suportar, e você desanimou, você prostrou, você está parado, ferido. Mas eu venho aqui nesta manhã com uma palavra de Deus para o seu coração, que Deus quer sarar a sua ferida, Deus quer sarar essa machucadura que feriu o seu coração, que desanimou você, e você prostrou, e você parou, e não está mais caminhando. Talvez você era um líder, era uma regente, era uma líder do ciclo de oração, era um obreiro, até mesmo um pastor, de tanta perseguição, de tanta inveja, de tanta calúnia, dos irmãos que você mesmo liderou, querendo ocupar o seu lugar, querendo tomar sua posição. Você não suportou mais, não teve estrutura para suportar isso, você parou. Mas aqui está um exemplo para você basear. José, em meio às diversidades, ele afirmou com Deus, ele se apegou no ensino que trouxe o seu pai, o seu avô Isaac, o seu bisavô Abraão, e pegou com Deus e venceu todas as adversidades. Então, está esse conselho, meu irmão, meu amigo, que você me ouve nesta manhã. Se apega com Deus, retome a sua posição, volta para o seu lugar, se afirme, porque a Bíblia nos diz que nós, como cristão, não seria nada fácil não. A Bíblia nos fala que no mundo nós teríamos aflição, nós sofreríamos ataque este, injuriado, perseguido, caluniado, e nós tínhamos que ter bom ânimo. A vida de cristão não é esse mar de maravilha que os pregadores estão ensinando por aí, não, pão com mel não. A vida de um verdadeiro cristão é vencer luta e sobre luta, e nós seremos um dia recompensados. Vamos para frente que o horário está indo. A inveja não pode ter parado. Olha aí, a inveja não pode ter parado. A inveja pode aparecer numa família, quando os pais dão preferência, foi o que eu disse, dão preferência a um dos seus filhos. Então, ela não pode te parar. Se pareceu aí a inveja, na sua trajetória, no seu serviço, na sua igreja, na sua liderança, no seu pastoreio, pareceu a inveja, a perseguição, meu irmão, meu amigo,
não se encurve, não se dobre, seja fiel, se agarra com Deus, alegra-se o coração, alegra a tua alma, porque você é um dos participantes da aflição de Cristo. Você é um dos participantes, porque o inimigo não está satisfeito com você, está sendo caluniado, perseguido. Você não tem motivo para essa perseguição. Continua firme com Deus, alegra o seu coração, que você vai ser vitoriosa, vai ser vitorioso, e os problemas um dia vai cessar. Vamos para frente. Seus adversários irão tentar fazer você parar. Olha aí, não é novidade que quando uma pessoa busca aprofundar seus relacionamentos com Deus e desfrutar da bênção, surge a possibilidade de ser alvo de inveja. Muitos tentarão lhe parar só por causa daquilo que você é e tem. A inveja dos irmãos de José era tanta que ele lhe tiraram a túnica de várias cores, presenteada por seu pai, seu amado pai. Gênesis capítulo 37, versículo 3, você vai encontrar ali. Em sua maldade lançaram José em uma cova, ou seja, em uma cisterna. Não satisfeito, venderam-no como escravo diante de tantas afrontas. José nos mostra que quando estamos firmados em Deus, é possível vencer, apesar de atos levianos contra nós. Aqui nos dá a lição, a receita, como devemos vencer. Os irmãos de José cresceu tanta inveja contra ele, e gerou, brotou e deu fruto no seu coração. E eles vinham maquinando mal contra José, até chegar um ponto, uma hora certa do ataque. Você conhece essa história? Jacó colocou José para supervisionar os seus irmãos, e eles não aceitaram a supervisão de José, a liderança de José, porque José não era um dos filhos mais velhos, pelo contrário, ele era um dos filhos mais novos do que seus irmãos. E um certo dia, seus irmãos estavam cuidando das ovelhas do seu pai, da família, dando pasto, às ovelhas no campo, e já estava alguns dias fora de casa, e Jacó enviou José para ir até os seus irmãos, levar alimento, algum bolo, algum queijo, mel a ele, pão aos seus irmãos, e ver como que estava eles e o rebanho que eles estavam cuidando. E quando viram José de longe, eles ressaltaram: aí venha o sonhador mor. Eu quero aqui dizer para você, voltando um pouco no resumo, aqui não está na lição, mas dá para nós captarmos algum auxílio, baseado na vida de José. José, ele teve 3 sonhos. 3 sonhos. Primeiro sonho, José, Deus falou com ele através do sonho, concernente da sua irmã Diná, que ele viu uma pomba voando, se lançando ao precipício e sendo perseguida por uma águia. Primeiro sonho de José. E ele trouxe a interpretação desse sonho aos seus irmãos, ao seu pai, e essa interpretação, esse sonho, se cumpriu e livrou a sua irmã cometer um suicídio, E isso gerou nos seus irmãos uma inveja, um ciúmes,
doentio. Passando-se alguns dias, José teve um outro sonho. E que eles estavam no campo, atando os molhos de trigo, e os molhos de trigo começou a se levantar, subir, se erguer. E os molhos de trigo dos seus 11 irmãos, além de se erguer, começou a se encurvar diante do molho de trigo de José. E José, inocentemente, chegou aos seus irmãos, aos seus familiares, relatou novamente esses sonhos. Seus irmãos disseram: ele quer liderar sobre nós. Ele está dizendo que nós vamos ter que se encurvar diante deles. Passando mais algum tempo, meus irmãos, José teve um outro sonho. Deus falando com José, que ele viu o sol, a lua e 11 estrelas começou a rodear ele e começou a se posicionar ao seu redor. Ele veio, contou para o seu pai, na mesa da sua casa, contou para os seus irmãos, até mesmo seu pai, que amava, o repreendeu, ficou bravo com ele, dizendo: você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos encurvar diante de você? E deu aquela repreensão, José. O que eu quero ressaltar com isso, meus irmãos, meus amigos, muitas vezes a sua perseguição, a prova que você está passando, a luta que nós estamos enfrentando, sabe quem é o culpado? Você mesmo, eu mesmo. Nós, irmãos, podemos evitar na nossa vida praticamente 50% da nossa perseguição, da nossa prova. Nós podemos eliminar. Como assim, pastor? Sim, nós podemos eliminar quase 50% da luta que nós enfrentamos. Por quê? Primeiro passo: nós não devemos abrir o nosso coração a outros. Nós não devemos contar os nossos sonhos ao outro. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem um chamado de Deus na sua vida, como diz o antigo, boca de siri, quietinho. Deus falou com você, é com você e Deus. Dobre o seu joelho e ora, e aguarde o cumprimento de Deus na sua vida. Aguarda que Deus, Ele é poderoso para realizar na tua vida o teu chamado, realizar na tua vida o cumprimento da sua promessa. Mas nós, irmãos, temos a facilidade, somos seres humanos, somos falhos e pecador, e nós contamos para o nosso melhor amigo: olha, nessa noite Deus falou comigo, tive um sonho assim e assado. Nós tivemos um sonho, Deus falou comigo, Deus usou o vaso fulano de tal, e entregou para mim uma mensagem assim. Você tem o seu melhor amigo que você contou. Esse melhor amigo, irmão, ele começa a ver que Deus tem um chamado diferencial na sua vida, e você abre o seu coração com a simplicidade a Ele. Você abre o seu coração, e essa simplicidade que você tem, abrir o seu coração, o seu melhor amigo que come com você na sua mesa, na sua casa, vai ser o primeiro a se levantar contra você, vai ser o primeiro a contender com você, contra você. Meu irmão, ele vai ser o primeiro a frustrar os seus sonhos. Então, não abre o seu coração, não abre o seu coração para revelar o seu segredo que Deus tem no seu coração.
que Deus tem na tua vida, guarda com você, porque Deus vai cumprir na tua vida. José aqui, ele pagou um preço, ele aumentou 50%, ele contribuiu para a perseguição dos seus irmãos, quando ele relatou esses sonhos contados aos seus irmãos, à sua família. Gerou mais ódio, gerou mais contenda. Seus irmãos abriram a cova. Seus irmãos projetaram a sua morte, queria eliminar ele, para que o sonho não se realizasse, o chamado de Deus não cumprisse. Meu irmão, minha irmã, você está aí nessa situação, desanimado, fracassado. Talvez o inimigo tentou te eliminar, limpar você, porque para não cumprir o chamado de Deus na sua vida. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, existe um Deus poderoso, maravilhoso, que Ele contempla todas as coisas, e o propósito dele na tua vida, ninguém vai parar, mesmo na sua simplicidade. Você abriu o teu coração, contou o seu segredo, Deus vai trazer a realidade, o mistério que Ele tem na tua vida. Vamos à frente. Tópico 2. A traição dos irmãos de José. A história do jovem José encanta a muitos, por causa da sua entrega total ao Senhor. Vimos que o relacionamento entre José e Jacó, seu pai, incomodava os seus irmãos. Diante disso, José recebeu um duro golpe, foi traído no seio familiar, indo parar em uma terra estrangeira, distante, o que lhe acarretaria crises profundas. Dá uma paradinha aqui. Nós vemos que isso tudo gerou para José uma crise, um problema muito sério, que levou ele a parar em uma terra diferente, um povo diferente. Os irmãos de José, como estava dizendo, lançaram ele numa cisterna, queria matar, mas Rubi, o irmão mais velho, usado por Deus ali ainda, para ter misericórdia, falou: não vamos matar não, vamos lançar ele numa cisterna. Nós matamos aí uma cabra, uma ovelha, e rasgamos a sua túnica, manchamos ela de sangue e apresentamos ela ao nosso pai, dizendo que uma besta fera o matou, e nós achamos apenas a túnica rasgada. E vinha descendo uma caravana de ismaelitas a destino ao Egito, como mercador que negociava, e ia levando alguns escravos. Negociaram José, venderam José por 20 moedas de prata. E você, meu irmão, talvez a sua cabeça, talvez o seu ministério foi vendido. Alguém comprou, pagou alguém para perseguir você, para tentar parar você. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não desanime, não pare. A dor é forte, mas resiste firme, que Deus vai dar a vitória. José foi para uma terra distante. Ali nessa terra ele sentiu profundamente a falta de amor, porque ele era querido do seu pai, ele é querido de sua família, tinha um amor muito conchegante. Ele sentiu a falta do amor do pai, do carinho, do calor familiar, mesmo odiado pelos seus irmãos, mas ele estava entre família. Agora ele estava numa terra distante e como escravo, Então, meus amigos, vamos para frente. 2 e 1. Primeira crise: afastando de quem amava, como eu disse. José tinha tudo para desanimar. José, ele poderia ter entrado aqui numa depressão profunda. José poderia ter entrado numa depressão profunda. Mas
ele tinha uma base, um ensino que ele pegou do seu pai, trazido para o seu avô, para o seu bisavô, a fé em Deus. Ele se agarrou no princípio. Então, meu irmão, minha irmã, diante dessa prova, olha lá no princípio, os ensinos que você teve do seu pastor, da sua liderança, aquilo que você aprendeu, agarra, porque as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, é a base, é que nós temos que agarrar nela para nos vencer. E José agarrou nisso. A palavra tradicional pode ser definida como deslealdade. A palavra inveja pode ser definida como deslealdade, desapontamento da expectativa de alguém, distanciamento, engano, infidelidade. Aqui nós vemos, irmãos, quando nós confiamos, abrimos nosso coração, nós ficamos desapontados pela deslealdade. Quando alguém é desleal com você, ele é infiel, ele é falso, teu coração enganoso, está do teu lado para colher de você e para se levantar contra você, para ele se armar contra a tua vida, e tudo aquilo que você tem no seu coração, ele entra como maldade somente para te destruir. Vamos lá, segundo tópico, 2 e 2. A segunda crise, acusada injustamente, os comerciantes ismaelitas levaram José juntamente com outros escravos para ser vendido ao Egito, aos egípcios. Nesse período, José tinha 17 anos de idade. Nós vemos aqui, quando José ele foi vendido pelos seus irmãos, traído, nesse período, ele tinha 17 anos de idade. José sofreu, foi vendido, chegou numa terra estranha, adolescente, um moço, um jovem adolescente, já terminando quase a frase de adolescente, para entrar no período de moço, se formando, é vendido como escravo, chega em uma terra diferente. José foi comprado por Potifar, a fim de que lhe servisse como escravo. Como é importante termos intimidade com Deus, pois mesmo sendo escravo em terra distante, a presença do Eterno estava com José. E nós sabemos que a presença de Deus incomodava Satanás. José não havia sido eliminado por seus irmãos, então Satanás procurou envergonhá-lo através da carne para persuadi-lo. O inimigo usou a mulher de Potifar para lhe atrair com palavras impuras. Contudo, José era íntegro e possuía o temor de Deus. E a causa de José não agradou, a recusa de José não agradou a mulher de Potifar, que se fez um uso de mentira para prejudicá-lo. José foi tentado na sua sexualidade, mas a sua fé não lhe permitiu romper sua comunhão com Deus. Por sua fidelidade a Deus, José foi parar na prisão. Dá uma pausinha aqui. Nós vemos aqui, irmãos, quando você tem um chamado de Deus, você é diferenciado. Você é diferenciado. José se destacou entre os seus irmãos, foi perseguido, como eu disse em todas as histórias, todas essas palavras,
foi lançado na cisterna, da cisterna vendido como escravo, foi parar numa terra distante, chegou no Egito, foi vendido como escravo. Potifar, um administrador chefe aí do exército egípcio, um grande homem de honra no Egito, comprou o escravo, né? O hebreu chamado José, levou para sua casa. Por que ele comprou José? Certamente ele viu em José uma diferença entre todos os outros escravos e levou José para sua casa. Chegando na sua casa, ele começou a observar José. Não que José fazia para se destacar, não, José fazia com amor. José, ele fazia não para tomar o lugar de ninguém. José fazia porque ele era servo de Deus, fazia com amor. Então, meu irmão, minha irmã, tudo que você for fazer, não faça para derrubar ninguém, não faça para atingir ninguém, faça com amor a obra de Deus, a fim, não querendo agalgar posição alguma, faça porque convém você fazer, e Deus vai recompensar. José se destacou entre os escravos, lá na casa de Potifar, seu senhor. E Potifar, vendo isto, começou a galgar sobre José responsabilidade sobre os seus ombros. Começou a colocar sobre ele responsabilidade. Ele começou a sobressair. E ele fazendo com amor, na onde que ele colocava a mão, prosperava. Aonde que José colocava a mão, ele se destacava. Então, colocou ele para liderar os demais escravos, para tomar conta. E depois colocou ele como administrador da casa de Potifar. Potifar dava ordem. Quando Potifar não dava, era José que administrava a casa. E José era um moço atraente, um moço de presença, um jovem de 17, 18 anos, 20 anos. Nós não sabemos, não temos o registro completo por quanto tempo José serviu a casa de Potifar. Por 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ele serviu ali o seu senhor. E nesse período, dentro da casa do seu senhor, ele começou a chamar a atenção. E você, meu irmão, alegra o teu coração, como eu disse, pela aflição, pela calúnia, pela prova que você está passando, porque você tem o Espírito de Deus na tua vida. Se você não é causador dessa prova, dessa luta, dessa perseguição, alegra o teu coração. Como eu disse no início, nós somos 50% culpados da prova que passamos. Se você não tem nenhuma culpa, alegra o teu coração, porque Deus é na tua vida. E José, Satanás, não satisfeito por parar José ali entre os seus irmãos, vendeu como escravo, achou que estava eliminado, mas não, e mesmo em terra distante, ele começou a prosperar, crescer, ser honrado. Aí o que aconteceu? A mulher do seu senhor começou a olhar para ele com um olhar diferente. E José, irmãos, como servo de Deus, colocou-se na postura de crente, responsável, fiel, fidelidade a Deus, compromissado com o ensinamento que ele teve. Um belo dia, o seu senhor, como você conhece a história, foi a negócio, não estava em casa. José ficou administrando, que ele era o administrador, ele era que coordenava abaixo do seu senhor. A sua mulher, a esposa do seu senhor, mulher de Potifar, deu-lhe a investida sexualmente a ele. Fez-lhe o convite para deitar-se com ela, para ter um relacionamento amoroso. Meu querido irmão, meu querida irmã, quantos pastores, quantos obreiros, quantos servos de Deus, quantas mulheres de Deus, que hoje poderia estar sendo honrado na presença de Deus, na obra de Deus,
se cederam a essa tentação, se deixaram se levar por esse desejo carnal. Mas Deus, Ele é misericordioso para te restaurar, para te levantar, para te colocar de pé novamente. Talvez você não teve essa firmeza, essa graça que José teve, mas Deus, Ele é poderoso para te levantar mais firme ainda, e você será vitorioso. José teve essa investida, ele largou a sua capa na mão da sua senhora e correu. Um certo dia, um pastor, ainda jovem, numa reunião de obreiro, ele ensinava a nós, ele dizia assim, para nós obreiros: irmãos, obreiros, a Bíblia nos diz assim, quando é o Satanás, quando é o diabo, a Bíblia diz assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aí, ele colocou a observação dele para nós: mas quando você vê que é a diaba, não resiste não, foge dela, que ela te pega, foge dela. Então, pastor, então você obreiro, nesta colocação eu deixo essa palavra para você: o diabo, você resiste ele na palavra de Deus, que ele vai fugir, ele vai desaparecer, você vai vencer. Mas se for a diaba, meu irmão, faz igual José, deixa a sua capa na mão dela e corre, foge. Você não está sendo covarde não, você não vai ser menos homem não, você vai ser honrado por Deus. José, ele não foi menos homem não, de jeito nenhum. José, sabe o que ele fez? Deixou a capa, pagou o preço, foi parar numa prisão. E nós não temos certo quanto tempo ele parou na prisão, quanto tempo ele foi parar na prisão. Nós não temos certo quanto tempo ele ficou lá, mas nós temos da época de quando ele foi vendido como escravo pela caravana ismaelitas que desceu para o Egito, até o dia do sonho do rei de Faraó, e ele foi chamado na prisão, e foi honrado, colocado como governador do Egito. Se passaram 13 anos, 13 anos de amargura, mais triste prova que ele passou, mais triste dor que ele passou. A sua fidelidade custou o preço da prisão, foi parar na prisão. José, seus 17 anos, foi vendido como escravo. José, aos 30 anos de idade, foi honrado como governador do Egito. Foi lá na prisão, José estava na prisão, já estão indo para o encerramento, meus amigos. José foi parar na prisão. Sabe o que aconteceu com José na prisão? Quando você tem um chamado de Deus, se colocar você lá na esquina, aonde não tem nada, você vai dar fruto. Uma certa vez, dando um ressalto aqui, eu era jovem ainda, e muitos vão lembrar dessa história. Nós estávamos lá no salãozinho da rua Maria Vina, Batistela Malamã, lá no José Almeida 2, lá embaixo. E nós compramos o terreno aqui em cima, onde é a igreja, a congregação de José Almeida 3. Hoje ali está o pastor Naldo, pastoreando ali. E nós congregávamos lá embaixo, aquele salãozinho. Nós compramos ali, construímos a igreja e estávamos ali. Logo em seguida, o Parque Tiradentes começou a ser construído. Foi liberado o terreno, alguns anos depois, e começou a construir alguma casa. Nós estávamos no culto de Santa Ceia, e o pastor José Carlos, que era o pastor na época, e chamou o presbítero Moacir, que na época ele era o dirigente da congregação, e depois ele me chamou. Ele disse assim: você vai dar o suporte para o Moacir lá no Parque Tiradentes. Eu era diácono, eu era um jovem de 17 anos na época, adolescente. Você vai lá dar o suporte ao Moacir no Parque Tiradentes. Vocês vão abrir um trabalho lá. Me lembro um dia de hoje, não tinha casa, muitas casas tinham alguns barracos,
construído, não era asfaltado, as ruas eram umas valas de enxurrada que tinha feito, poça d'água. Nós fomos dirigir o primeiro culto, lá no Parque Tiradentes, com uma lama, regaçamos a calça até o joelho, não tinha energia elétrica, era uma estaca com lampião a gás. Fomos lá dirigir o culto. Me lembro que eu fiz a primeira mensagem do Parque Tiradentes, eu ministrei a primeira pregação lá, um jovem, e eu preguei sobre Zaqueu, a mensagem sobre Zaqueu, naquela mensagem. Nós ganhamos uma família, aceitou Jesus, e essa moça aceitou Jesus, ganhou a família inteira. Lá hoje temos a congregação do Parque Tiradentes. Então, o que eu quero dizer isso, mesmo que te jogaram numa esquina, que não tem ninguém, não tem igreja nenhuma, a terra está deserta, mas se você tem um chamado de Deus na tua vida, lá naquele deserto, vai nascer, vai florescer, vai se tornar pasto verdejante, vai dar fruto, mesmo em deserto, mesmo no asfalto, que não tem terra, Deus vai prosperar. José lá na prisão, que esperar na prisão? Que esperar na prisão? Tem nada na prisão. Sabe o que aconteceu? O carcereiro chamou José, viu que ele tinha um chamado. Olha, eu vou passar na tua mão a chefe da guarda aí. Você vai liderar os prisioneiros aí. Ser líder na prisão. Você quer ser líder de uma grande igreja, de um grande grupo, de uma grande dominação, quer dirigir uma grande igreja. Vai ser líder lá na prisão. Vai liderar na prisão. Deus vai te erguer, vai ser lá. Falar de José governador é fácil, mas falar de José liderando na prisão é difícil. Pagar o preço. Então José lá na prisão foi ser líder. Chegou lá na prisão, começou a liderar. Sabe o que o carcereiro fazia? Estava sossegado, dormia tranquilo, porque tinha um crente na administração da prisão. Acabou a rebelião da prisão. Acabou a contenda da prisão. A prisão tinha a ministração da palavra de Deus, tinha um servo que orava, tinha um crente que ministrava, que tomava conta. Ei, e aí? Como é que fica? Vai querer liderar uma grande igreja ou vai começar lá na prisão? Então, meus amigos, meus irmãos, de repente chega 2 homens na prisão, diferenciados. 2 homens, mão fininha. Um era copeiro do rei, o outro era o padeiro do rei. Foi lançado na prisão depois de algum tempo. Passou alguns dias, o copeiro teve um sonho, e também o padeiro teve um sonho. José chegou para ali liderar, ver como que ele estava, viram os dois entristecidos, moribundo, de cabeça baixa, depressivo. José falou: rapaz, levanta seu semblante, o que é isso? O que está acontecendo com vocês? Ele estava perturbado com o sonho. Conta para mim o seu sonho. Eles contaram para José. O copeiro teve um sonho, gravideiras, os cachos de uva, a taça na mão, e ele espremendo a uva no copo do rei, provando e dando para o rei provar. José falou: olha, dentro de 3 dias você vai ser lembrado, o rei vai te buscar, vai te levar de novo no seu posto, e você vai voltar a ser copeiro do rei. E lembra de mim, faz menção de mim para o rei, que eu estou aqui injustamente, não mereço estar aqui, mas estou aqui na prisão, lembra de mim. E o padeiro, vendo a interpretação, abriu seu coração e disse: olha, eu tive um sonho, na minha cabeça tinha 3 cestos, um maior e 2 menores do lado, e estava cheio de pão, e descia aves do céu e comia dos cestos. José disse para ele: olha, a interpretação do seu sonho é assim: dentro de 3 dias o rei vai lembrar de você, vai te pendurar numa forca, e as aves do céu vai comer a tua carne. Passou o tempo, se cumpriu o que José disse. E o rei lembrou, levou um para a forca, o padeiro para a forca, e o copeiro
levou para o palácio para servir à mesa. E passados-se 2 anos da interpretação dos sonhos ao sonho do rei Faraó no Egito. 2 anos se passou. O copeiro, irmãos, se esqueceu de José, esqueceu de tudo, porque ele foi honrado, estava numa vida boa, na sua posição. Ele esqueceu do seu companheiro lá no Egito. Mas Deus não esquece de você. Deus não esquece do seu chamado, da promessa que Ele tem. Talvez você está esquecido num canto, desprezado, não tem uma oportunidade para nada, o coração cheio de desejo de fazer a obra de Deus. Mas eu venho nesta manhã com uma palavra de Deus, com uma palavra de ânimo para você. Alegra o teu coração, ergue a tua cabeça, continua fazendo a obra de Deus, que Deus não te esqueceu. Passe o tempo, passe os anos, mas Ele lembra de você e vai te honrar na hora certa. Sabe por que você não está ocupando a posição ainda? Porque ainda não é hora, mas na hora de Deus Ele vai te honrar. O tempo passou, o rei teve o sonho, e a preocupação e a depressão começou a tomar conta do rei e dos seus servos que o serviam. O copeiro chegou para servir à mesa, viu o rei depressivo, os astrólogos, os adivinhas do rei preocupado, não trazia a interpretação. Deus fez ele lembrar que quando ele estava na prisão, lá existia um homem, um moço que interpretou. Ele disse ao rei, quando estava preso, lá na prisão tinha um moço, e eu sonhei isso, ele trouxe a interpretação, e se cumpriu. Ele tem o Espírito de Deus, esse moço. E o rei mandou buscar José, lá na prisão. Deram um banho em José, fizeram a barba de José, colocaram veste limpa em José, e trouxe na presença do rei. Sabe o que aconteceu? José trouxe a interpretação do sonho para o rei. E o rei disse, agora você será governador do reino. Você será abaixo de mim, não terá ninguém mais acima de você. Eu serei maior de você quando estiver no trono. Se eu sair do trono, você é o administrador, é o governador. Então, minha irmã, meu irmão, ergue a tua cabeça, ergue a tua cabeça. Eu quero concluir, tem aqui algumas anotações que eu fiz aqui, mas o tempo não dá. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã desse domingo, você pode estar sendo esquecido, abandonado, desprezado, mas Deus a lembrará dos seus feitos, quando você fez, a sua fidelidade, daquilo que você fez na obra. Deus lembrará de você, Deus vai lembrar, Ele vai mandar te chamar, Ele vai te chamar aonde você estiver, Ele vai te trazer para dentro do palácio real, para você sentar na mesa. Lembra de Mefibosete? Estava lá em Lodibar, esquecido. O rei mandou chamar ele, trouxe ele, colocou na mesa e foi honrado. José foi honrado, colocou como governador. Erga a tua cabeça, o que é seu, o seu chamado, ninguém vai parar você. Satanás tentou parar José de toda forma, usou seus irmãos, não conseguiu. Usou a mulher de Potifar, não conseguiu parar José. Lançado na prisão, não parou José, ele prosperou na prisão. Aonde esse moço ia, ele prosperava. Meu irmão, que Deus te abençoe. Fique com essa palavra, fique com essa palavra. Ergue a tua cabeça no meio dessa contenda, dessa desordem na saúde, que esse vírus, essa pandemia está tomando conta. Nossos governantes desorientados, não sabemos trazer uma solução para a saúde da nossa nação, do mundo. Mas eu quero te dizer para você, Deus te honrará, Deus vai te exaltar. Amém? Que Deus te abençoe. Eu agradeço aqui o nosso coordenador da Escola Bíblica, pastor Edivaldo, nosso pastor presidente, pastor
Fábio Rezende. Vai o meu abraço, a minha saudação a ele. Que Deus abençoe a todos e você na tua casa. Fica com Deus. Eu quero deixar aqui um convite. Logo mais às 19 horas nós estaremos transmitindo uma live e da palavra de Deus a você. Estaremos transmitindo. Eu quero convidar você a nos acompanhar, né? A transmissão, o ensino, a pregação da palavra de Deus, o grupo de louvor louvando. Nós estamos aqui na linha de frente, para trazer para você a palavra de Deus. Muitas vezes você não me vê eu ministrando, né? Mas eu fico por detrás da câmera para trazer você até a palavra de Deus, para chegar até você a palavra de Deus, o louvor. Que Deus abençoe. Um abraço. Pastor Nivaldo estará aqui fazendo a conclusão. Muito obrigado. Glória a Deus, glória a Jesus. Amados, estamos encerrando esse trabalho, né, esta transmissão da palavra do Senhor. Lógico, volto a repetir, seria um prazer para nós darmos continuidade ao que Deus realmente tem falado nesta manhã, através do pastor Genivaldo, e transmitido a você. Sei que com certeza, irmãos, com certeza, o pastor tinha muito mais coisa para dizer, mas o Espírito Santo é quem conduz as nossas vidas, é quem conduz as palavras que saem da nossa boca, né? Quero dizer para vocês, fazendo assim um resumo, nós observamos na primeira lição, né, falando sobre Isaac, dentro do processo de administração em meio às crises, nós observamos ali a predominância da fé e da obediência de Isaac. Nós observamos aqui, dentro da predominância nas crises do comportamento humano, do comportamento do homem, entendeu? Em meio às crises, o processo administrativo. Deus usou José dentro de um processo, dentro de um ambiente administrativo, começando. Observe, irmãos, o que o assunto tem para nos trazer. Há desespero, há descontrole, há desajustes em todas as situações difíceis. Quando a situação é fácil, tudo é fácil. Agora, quando a situação é difícil, aí a coisa se torna complicada e os controles muitas vezes enfraquecem-se, ou seja, são todos perdidos. Nós observamos um processo administrativo na vida de José, começando pela administração, o controle dos seus processos emocionais e sentimentais. Como o pastor disse aqui, vocês pensam que foi fácil que José passou? Não foi não, entendeu? Sendo desprezado, maltratado pelos próprios irmãos, depois sendo vendido como escravo, entendeu? Como um objeto, depois sendo comprado por um capitão, um general da guarda de Faraó. Aí entra um segundo processo administrativo na vida de José, o próximo processo administrativo, que foi administrar a casa de Potifar. E ele o fez assim, de uma forma muito boa, muito produtiva, muito próspera, entendendo todos os processos. Terceiro processo, José foi lá para a prisão, como o pastor Genivaldo colocou aqui, administrar bandido. Irmãos, administrar bandido não é fácil, né? Ali tinha pessoas. Quem estava preso, no caso de José, era injustamente, mas existiam outros ali, a Bíblia não relata quantos tinham, mas era uma prisão, onde tinha pessoas que tinham cometido delitos, faltas e falhas, estavam ali condenadas à morte ou esperando a absolvição. E José ali continuou administrando, ou sendo usado por Deus, dentro daquilo que Deus o chamou, né? Dentro de um processo de administração. E o último processo de administração mais focado, mais enfático na vida de José, foi a administração de todo o poder egípcio da época.
da época, era o maior governante do mundo. Faraó era o maior governante do mundo. Entendam que José foi colocado em um segundo escalão, no grau de escala de poder. Faraó em segundo José, ou seja, ele ocupava o segundo grau do escalão de administração de toda a terra do Egito. Então nós vemos aí Deus agindo na vida de José, ou seja, a administração correta em meio à crise, Não importa que crise é, a palavra crise é crise. Inclusive, nós podemos pegar a palavra crise, já estive em alguns processos dentro do meu trabalho, da minha jornada, da minha caminhada de trabalho, alguns pontos em que as pessoas que eram os palestrantes sempre usavam o processo da seguinte forma: pegue a palavra crise e transforme em palavra crie, então criar. Mas isso depende da ação de Deus na nossa vida no sentido espiritual. Meus irmãos, que Deus os abençoe, né? Acompanhe as demais lições. Domingo que vem, Deus nos permitindo, estaremos aqui. Vamos falar sobre a vida a trajetória, todo o propósito de Deus na vida de Moisés. O que aconteceu na vida de Moisés, tudo que Deus fez através da vida de Moisés. Porque nós não estamos aqui, irmãos, focando a pessoa de Isaac, a pessoa de José, a pessoa de Moisés. Nós estamos aqui focando a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, de Jesus Cristo, que usou esses homens de uma maneira especial e pode usar a mim, pode usar você, pode usar a qualquer um que estiver de acordo com a sua vontade, né? Então que Deus os abençoe em nome de Jesus. Orem por mim, para que Deus continue me dando graça. Orem pelo pastor Genivaldo, orem pelo nosso pastor presidente, pastor Fábio, para que juntos aqui, irmãos, nós tenhamos fé. Não importa a situação, não importa as adversidades, não importa a perseguição, não importa as circunstâncias, mas que nós estejamos aqui firmes na obediência à palavra de Deus, ao propósito do Senhor, divulgando esta palavra, porque ela é o sustento, ela é a vida, ela é a paz, ela é tudo aquilo que necessitamos para podermos ter uma vida feliz na face desta terra. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Agradeço pela sua atenção, agradeço pelo tempo que você dispensou aí ouvindo a palavra de Deus, que ela continue agora trabalhando na sua vida durante todo este dia e durante toda a sua vida, né? Neste momento eu quero te abençoar através da bênção da palavra de Deus, e a partir daí o Espírito Santo continue em sua vida. Então receba a bênção do Senhor neste momento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, as doces e gloriosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos neste momento que estão nos ouvindo, que estão dando atenção, e com todos aqueles que ao Senhor aprouver abençoar de uma maneira especial. E crendo nisto, crendo na palavra de Deus, que todos possamos dizer um amém, confirmando assim esta bênção em nossas vidas. Glorioso seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus os abençoe. Tenha um bom domingo, um bom almoço, um bom descanso. E relembrando, logo mais à noite estará aqui, né, pastor Genivaldo, juntamente com o pastor Fábio e alguns outros irmãos, transmitindo uma live, dando continuidade ao que o Espírito Santo de Deus falou conosco nesta manhã. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.